Há um tipo de cansaço que não se cura com descanso, um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Você tenta ajudar todos ao seu redor, tenta parecer bem, tenta manter tudo funcionando, mas lá dentro, algo continua se desfazendo em silêncio. Talvez você tenha aprendido que olhar para si é egoísmo, que colocar limites é frieza, que cuidar do seu mundo interno é luxo para quem não tem ninguém para cuidar. Mas, e se for o contrário? E se o maior gesto de amor que você pode oferecer ao mundo for, antes de tudo, cuidar de si com seriedade, com estrutura, com uma presença que não afunda diante do caos? Epiteto, um dos grandes mestres do estoicismo, nos lembra daquilo que realmente podemos controlar: nossas escolhas, nossas atitudes, nossa conduta interna. O resto, o comportamento dos outros, as reações do mundo, as circunstâncias, está fora da nossa esfera de ação. E, no entanto, passamos a vida tentando mudar justamente o que não depende de nós. Queremos controlar tudo ao redor, salvar pessoas, consertar situações, mas esquecemos que, sem arrumar a própria casa interna, estamos construindo castelos sobre areia. Jordan Peterson, de forma simbólica e direta, disse: arrume seu quarto, não como uma metáfora vazia, mas como um chamado à ordem emocional e psíquica. Antes de querer consertar o mundo, precisamos nos tornar alguém que não se destrói por dentro, ao menor ruído externo. E isso começa no pequeno, em como você acorda, como você lida com seus próprios pensamentos, como você responde às suas emoções, como você trata a si mesmo em silêncio, quando ninguém está olhando. Focar em si mesmo não é um ato de isolamento, não é fechar os olhos para o sofrimento alheio. É, na verdade, uma forma de preparo. Um ritual silencioso que antecede qualquer contribuição verdadeira. Quem não se conhece se perde. Quem não se sustenta, afunda. E quem tenta doar algo que ainda não construiu, acaba entregando apenas fragmentos. O autocuidado, quando visto pela lente do estoicismo, não é indulgência, não é mimar a si mesmo ou buscar conforto passageiro. É exigência ética, é compromisso com sua própria razão, é disciplina emocional, é colocar ordem onde há confusão, é nutrir a raiz para que os frutos tenham sentido. Cuidar de si, nesse contexto, é um dever moral, porque só quem está inteiro pode agir com clareza, com presença, com virtude. Você não precisa mudar tudo agora, nem salvar o mundo. Só precisa voltar-se para dentro, com coragem. É aí que tudo começa. Você talvez esteja tentando carregar um mundo que nunca foi seu, tentando manter todos bem, resolver o que está quebrado nos outros, atender expectativas que ninguém pediu explicitamente, mas que você, silenciosamente, adotou como obrigações. Isso parece nobre, parece altruísta, mas há um preço que se cobra no fundo da mente: o esgotamento constante. Um cansaço que não é físico, mas existencial. E ele cresce sempre que você ignora o que está acontecendo dentro de si. Há um peso invisível em querer salvar o mundo quando a própria estrutura interna está desmoronando. E esse peso se disfarça de responsabilidade, de bondade, de virtude. Mas no fundo é medo. Medo de encarar o próprio caos. Medo de olhar para dentro e perceber que há partes de si que você ainda não entende. A tentativa de controlar tudo lá fora nasce, quase sempre, de uma desordem aqui dentro, porque quando a mente está em paz, o mundo não precisa ser perfeito. A exaustão que você sente, essa que insiste em voltar mesmo depois de uma noite de sono ou um fim de semana livre, não vem do que você faz. Ela vem de onde está o seu foco. E se esse foco está sempre voltado para os outros, para as exigências externas, para as dores alheias, então sua energia se esvai tentando resolver dores que não são suas de carregar. Isso não é generosidade, é distração, é fuga, é a tentativa inconsciente de adiar o enfrentamento interno. E por trás dessa dinâmica, muitas vezes está a culpa, uma culpa silenciosa, herdada de histórias antigas, que te faz sentir egoísta por se priorizar. Então, você se doa até se anular e, no fim, se sente vazio, ressentido, perdido, porque sem limites internos tudo invade. E quando tudo invade, a mente deixa de ser um refúgio e vira um campo de batalha. Talvez esteja na hora de parar de tentar resolver tudo e começar, com honestidade, a olhar para si, sem pressa, sem culpa, apenas com verdade. Há uma prisão que não tem grades, mas aprisiona com mais força do que qualquer cela. Ela se chama reatividade. É quando você vive à mercê do que acontece, dos humores alheios, das notícias, dos imprevistos, das palavras que ouve. Tudo se torna gatilho, tudo te puxa para fora de si. Você não age, reage. Você não escolhe,
responde de forma automática. E com o tempo, a mente perde a lucidez, vira um espelho do caos externo. Epicteto dizia que liberdade não é fazer o que se quer, é querer aquilo que está sob seu domínio. Isso significa que liberdade verdadeira não é ausência de limites, é a capacidade de comandar seus próprios pensamentos, suas escolhas internas, sua direção. Você não é o que sente, não é o que pensa. Você é o que decide fazer com o que sente e pensa. Esse é o ponto mais esquecido da nossa educação emocional. A consciência de que podemos ser o capitão e não o passageiro. Tentar controlar o outro, suas ações, reações, falas, é uma ilusão que nos escraviza, uma tentativa constante de modificar o mundo externo para não ter que encarar o que está nos corroendo por dentro. E essa ilusão cria ansiedade, cria frustração, cria ressentimento, porque o mundo nunca se dobra à nossa vontade, mas a mente, quando treinada, aprende a permanecer firme, mesmo quando tudo à volta desmorona. A verdadeira liberdade começa no silêncio interior. Quando você percebe que não precisa se explicar, não precisa provar nada, não precisa vencer nenhuma guerra invisível, basta estar alinhado com o que é justo, com o que é verdadeiro, com o que é seu. Essa disciplina interna é como uma âncora, e não se trata de rigidez, trata-se de presença, de escolha consciente, de não se abandonar diante dos ventos fortes da vida. É difícil, ninguém nasce pronto para isso, mas é possível. Um passo por vez, uma escolha de cada vez, um pensamento de cada vez. Porque no fim das contas, não importa o que acontece ao seu redor. O que importa é o que você faz com isso dentro de você. É fácil se perder tentando ser bom. Tão fácil que, muitas vezes, o que chamamos de compaixão é, na verdade, uma forma sutil de autonegação. Você se doa demais, se coloca por último, diz sim quando queria dizer não, sustenta relações onde só existe cobrança, e tudo isso com um sorriso no rosto, porque alguém um dia te fez acreditar que amor é sacrifício sem medida. Mas até uma vela que ilumina demais se apaga cedo. A dissolução do eu é um veneno silencioso. Você começa ajudando os outros porque quer fazer o bem, mas aos poucos percebe que está se esquecendo, que está vivendo para manter a paz externa, enquanto dentro de você cresce o silêncio amargo da exaustão. E isso não é empatia, isso é abandono. Sêneca dizia, é mais nobre ajudar quando se está inteiro, porque quem está inteiro dá o que tem de melhor. Quem está quebrado só entrega pedaços. Há um mito cruel que associamos à bondade, o de que ser bom é nunca decepcionar, nunca frustrar, nunca recusar. Mas a verdade é que dizer não também é virtude, porque quando você não se protege, não está sendo bom, está sendo ausente de si. E a ausência de si é o começo do desmoronamento emocional. É onde nascem as crises silenciosas, os acessos de raiva contida, as lágrimas que escorrem em silêncio quando ninguém vê. A prática estoica não nos ensina a fechar o coração, mas a abrir com critério, a amar com limites, a servir com presença, mas sem nos dissolver no outro, porque o amor que adoece não é amor, é medo de perder, medo de ser rejeitado, medo de parecer egoísta. E o medo, quando guia as nossas ações, nos afasta da virtude. Dizer não pode doer, pode causar culpa, pode gerar mal-entendidos, mas também pode salvar sua saúde mental, sua clareza, sua dignidade. E no fim, a verdadeira compaixão nasce quando você está tão inteiro, tão em paz com sua consciência, que sua presença já é cura. Não porque você se esqueceu, mas porque finalmente se lembrou de si. Existe uma tempestade que começa do lado de fora, mas se instala dentro da mente. Um e-mail mal escrito, um comentário atravessado, uma mudança inesperada. Pequenos acontecimentos que, quando encontram uma mente desorganizada, ganham força, criam ruído, amplificam o caos. E de repente, você se vê tomado por emoções que não consegue nomear, pensamentos que não param e um corpo que não sabe se luta ou foge. O cérebro busca previsibilidade. Ele precisa de trilhos, de um certo ritmo, de pontos de referência para se manter estável. Mas a alma precisa de estrutura, precisa de um chão interno que não se abale a cada tropeço. E esse chão se constrói com disciplina. Não aquela disciplina opressiva, mecânica, que exige perfeição, mas uma constância lúcida, um ritual de presença, um compromisso com a ordem interna, mesmo quando tudo parece desmoronar lá fora. As rotinas estoicas funcionam como âncoras. Elas não tiram o peso da vida,
mas impedem que você afunde. Um momento de silêncio pela manhã, uma pausa consciente no meio do dia, uma reflexão serena à noite. 3 pequenos pontos no tempo que criam um círculo de proteção em torno da sua mente. E dentro desse círculo, você respira, você observa, você decide. Você não reage automaticamente. Você escolhe com mais clareza. É comum confundir disciplina com rigidez, mas há uma diferença sutil e poderosa. A rigidez quebra com a pressão. A disciplina flexível, consciente, se adapta. Ela escuta, sente, mas não se deixa levar. Ela aprende a conviver com o caos sem se tornar caos. Ela transforma o cotidiano em prática espiritual. Porque cada pequeno gesto, levantar-se com calma, organizar um espaço, respirar fundo antes de responder, é um ato de autodomínio. Quando a vida te atropela, o que te segura não são respostas prontas. É o que você construiu antes da queda. É o hábito silencioso de cuidar da mente como quem cuida de um jardim, todos os dias, mesmo quando não há flor nenhuma à vista. A disciplina interior não é sobre controle absoluto, é sobre coerência íntima, é sobre não se perder de si quando tudo ao redor exige pressa, urgência, distração. É sobre voltar, sempre, para esse lugar que ninguém vê, mas onde tudo começa. Há dores que não vêm de falhas, mas de expectativas não nossas. Dores que nascem quando nos vestimos com os desejos dos outros, quando tentamos viver uma vida que não foi sonhada por nós, mas que aprendemos a chamar de certa, de ideal, de segura. E assim, aos poucos, vamos nos afastando daquilo que realmente importa, daquilo que pulsa no fundo do peito, daquilo que sussurra em silêncio. Isso não é você. A armadilha de moldar a própria existência para agradar, para pertencer, para ser aceito, parece inofensiva no início. Um curso que não faz sentido, mas que parece promissor. Uma relação que esvazia, mas que dá certo aos olhos dos outros. Um comportamento calado, polido, que não reflete o que realmente se sente. E o tempo passa. E com ele, a vida se torna um teatro, um papel bem representado, mas vivido com angústia. Marco Aurélio dizia que viver de acordo com a natureza é viver em harmonia com a razão, com a virtude e com a nossa essência. E quando nos desviamos desse caminho para atender às expectativas externas, algo em nós adoece, não de forma visível, mas como uma rachadura interna, uma perda de vitalidade, um cansaço sem nome, um vazio que cresce mesmo quando tudo parece estar no lugar. A comparação silenciosa é um dos motores dessa desconexão. Olhamos para a vida dos outros, suas conquistas, seus sorrisos nas redes sociais, e sem perceber, começamos a medir nosso valor por uma régua que não nos pertence, e nessa comparação, a alma se agride, porque a comparação não reconhece contexto, não reconhece história, não reconhece verdade, ela só exige. E essa exigência constante se transforma em culpa, em autocrítica, em ansiedade crônica. Viver sob expectativas alheias é um tipo de exílio. É estar presente, mas ausente de si. É viver no mundo, mas não dentro da própria pele. E aos poucos, essa ausência se torna dor. Uma dor que não se cura com conquistas. Porque o que falta não é sucesso. O que falta é verdade. É coerência entre o que se é por dentro e o que se mostra por fora. E quando essa coerência começa a nascer, mesmo que aos poucos, a dor começa a ceder, porque finalmente você começa a voltar para casa. Há momentos em que tudo parece ter cessado. O entusiasmo, a motivação, os planos. Você acorda e sente um silêncio estranho dentro de si. Não é tristeza, é ausência, como se algo tivesse parado de pulsar. E nesse vazio, a mente corre para dar um nome: fracasso, derrota, fraqueza. Mas talvez esse vazio não seja o fim. Talvez seja o solo fértil onde algo novo, mais verdadeiro, está tentando nascer. O silêncio interno costuma ser mal interpretado. Achamos que estamos perdidos quando, na verdade, estamos apenas entre versões de nós mesmos. Uma parte morreu, e isso dói, mas outra ainda não nasceu, e isso assusta. Viktor Frankl, sobrevivente do horror e pensador da alma humana, dizia que o sentido não é dado, mas construído. E essa construção muitas vezes começa no escombro. Começa quando tudo que nos sustentava já não faz mais sentido. O perigo está em tentar preencher o vazio com qualquer coisa, com distrações, com tarefas, com relações rasas, com promessas fáceis. Fugimos do vazio como se ele fosse veneno, quando, na verdade, ele pode ser remédio, porque é nele que a verdade aparece. É nele que se ouve a voz que foi abafada por tanto tempo. É nele que a alma finalmente pode respirar sem as máscaras que usamos para nos manter funcionais. Esse espaço interno
não é um erro, é um convite, um território sagrado de transição, onde não há pressa, mas há profundidade, onde não há certezas, mas há presença. É nesse lugar que começamos a ver com mais clareza o que ficou para trás e o que ainda vale a pena carregar. É nesse silêncio que a reconstrução começa, não como um plano grandioso, mas como um gesto pequeno, um passo, uma escolha, uma palavra dita com mais verdade. Você não está falhando, está se refazendo, está se ouvindo, está se permitindo não saber. E isso, para quem sempre teve que parecer forte, já é um ato de coragem imensa. O vazio não é o fim. É o início de um caminho que agora será construído com mais consciência, com mais presença, com mais alma. E esse caminho, embora silencioso, é onde a vida volta a pulsar, de dentro para fora, com verdade. Desde cedo, muitos aprendem que sentir é sinal de fraqueza, que mostrar dor é falhar, que demonstrar medo, tristeza ou raiva é abrir uma brecha perigosa. E então, o corpo aprende a endurecer, a mente se fecha, o coração se silencia e você segue, funcionando, produzindo, respondendo. Por fora tudo parece sob controle, mas por dentro algo grita, e esse grito contido com o tempo vira doença. Explode em raiva, sufoca em crises que ninguém entende. Carl Jung chamava de sombra tudo aquilo que não aceitamos em nós, tudo o que reprimimos, negamos, escondemos, e o que ignoramos não desaparece, apenas se esconde e começa a nos governar por dentro. A raiva não sentida vira tensão constante, a tristeza ignorada se transforma em apatia, o medo negado contamina decisões. E assim, a falsa força se impõe, criando uma barreira entre quem somos e quem mostramos ser. Reprimir não é resistir, é congelar. E o que é congelado perde movimento, mas não perde poder. Emoções não desaparecem porque você finge que elas não existem. Elas se acumulam, se distorcem e em algum momento cobram sua atenção, não como pedido, mas como colapso. Por isso, a verdadeira coragem emocional não está em controlar os sentimentos, está em olhá-los, escutá-los, integrá-los com honestidade. Olhar para dentro dói. Dói perceber que a paz era apenas fachada, que a raiva não é defeito, mas uma mensagem, que o medo não é fraqueza, mas um aviso, que a tristeza não é fraqueza, mas um chamado à pausa. Integrar as emoções não significa se render a elas, mas entender o que querem dizer e, a partir disso, agir com mais clareza, com mais consciência, com mais humanidade. A serenidade que se busca com tanto esforço não nasce da negação, ela nasce da verdade. De aceitar que sentir faz parte da experiência humana e que só é realmente forte quem se conhece ao ponto de não precisar mais se esconder. A verdadeira força não é rigidez, é inteireza, é não se quebrar, porque se moldou com presença, porque sentiu, porque se viu, porque finalmente se permitiu ser inteiro. Nem sempre é o problema que nos destrói, é a forma como nossa mente o interpreta. Uma palavra maldita, um olhar atravessado, um pequeno atraso. Situações comuns que, ao entrarem em uma mente acelerada, cansada, sobrecarregada, se tornam ameaças. E então, o corpo responde com tensão, ansiedade, urgência. Mas no fundo, o que está faltando não é solução, é presença, é a capacidade de estar inteiro no agora, antes de reagir. A presença é uma prática, não uma habilidade mágica ou um dom inalcançável. Ela começa quando você aprende a voltar para o que está acontecendo exatamente agora, para o que você está sentindo, para o que está pensando, para o que está fazendo, sem julgamento, sem pressa, sem tentar fugir. O estoicismo nos convida a esse estado de atenção constante, de fazer bem aquilo que está diante de nós, de não se perder em mil pensamentos, quando a realidade pede apenas um gesto consciente. A neurociência confirma, o foco reorganiza o cérebro. Quando você treina sua atenção, você acalma o sistema nervoso, reduz a ansiedade, clareia a percepção, sai do piloto automático. E isso não precisa de rituais elaborados. Precisa de intenção, de parar por um minuto e respirar com verdade, de comer sentindo o gosto, de ouvir alguém com o corpo inteiro, de caminhar percebendo o chão. Pequenos atos que restauram a sanidade em meio ao ruído. A dopamina, o neurotransmissor do prazer e da motivação, está intimamente ligada à expectativa. E quando vivemos buscando estímulos, novidades, distrações, ela se desregula, gerando vícios emocionais, círculos de procrastinação, uma sensação constante de inquietação. O treino estoico propõe o contrário, reduzir o ruído, voltar-se para o simples, encontrar sentido no que é essencial. E ao fazer isso,
você não apenas ganha foco, você recupera a clareza. Estar presente não é um conceito abstrato, é um estado que se cultiva como quem rega uma planta. E essa planta, quando cresce, cria raízes que sustentam você mesmo nos dias difíceis, porque quem está presente se observa, se escuta, se orienta. E essa presença silenciosa que ninguém vê é o ponto onde a filosofia e a neurociência se encontram, no poder de uma mente que aprendeu a não fugir de si e a viver cada momento como se fosse semente. Voltar-se para si não é egoísmo, é lucidez. É um ato de maturidade emocional. É o início de toda transformação que deseja ser sólida. Porque não existe mundo em ordem quando a alma está em ruínas. Não existe ação virtuosa quando o coração está desestruturado. E não existe paz verdadeira quando você vive em guerra consigo mesmo. O silêncio que surge quando você começa a olhar para dentro não é vazio, é direção. É ali que a verdade começa a nascer. Epicteto ensinava que a alma não precisa de aplausos, precisa de coerência com a razão, de integridade entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Essa coerência, silenciosa e firme, é o solo onde a paz cresce, onde a força ganha raízes, onde a disciplina se torna liberdade. Quando você para de buscar reconhecimento externo e começa a viver em alinhamento interno, a vida deixa de ser um palco e volta a ser caminho. Carl Jung dizia que aquilo que você mais evita em si é justamente o que precisa integrar. Fugir da própria sombra não elimina sua influência, apenas a torna invisível. E tudo aquilo que é invisível dentro de nós, mais cedo ou mais tarde, comanda nossas escolhas. A verdadeira coragem não está em vencer o mundo, está em não fugir mais de si, em se sentar com seus medos, em conversar com seus vazios, em acolher suas partes partidas e reconstruí-las com paciência, com verdade, com presença. O mundo não muda porque você grita. O mundo muda quando você encarna uma verdade, quando suas ações passam a refletir seus valores, quando sua mente se alinha ao que é essencial, quando sua presença transmite paz, não porque tudo está resolvido, mas porque você aprendeu a não se dissolver em meio ao caos. É aí que começa a revolução, não no barulho, mas no silêncio, no gesto contido, no passo firme, na escolha lúcida. A verdadeira revolução começa quando você para de fugir de si, quando, enfim, decide ser inteiro, mesmo que doa, mesmo que leve tempo, mesmo que ninguém perceba, porque no fim a vida não exige que você seja perfeito, ela pede apenas que você seja verdadeiro, consigo mesmo, a partir de agora, um instante de cada vez. Se algo dentro de você, silenciosamente, se reconheceu em tudo isso, escreva nos comentários. Eu estou voltando para mim. Talvez essa seja a sua primeira verdade dita em muito tempo.